Boa tarde a todos. Eu sou professora Luciana Protásio, sou fisioterapeuta neurofuncional, né? Tenho essa especialidade. E hoje eu venho falar aqui nessa web que deve interessar até mais aos fisioterapeutas em si e principalmente aos fisioterapeutas que trabalham com essa área, né? Porém, ela serve também de ideia geral para os outros profissionais entenderem como é que a fisioterapia neurológica, né, ela se comporta, o que é que ela envolve, né, em o que é que ela está baseada atualmente, já que ela, né, foi sofrendo processos de modificação, né, de suas abordagens com o tempo. Vamos lá. Então, nessa web, nós vamos, de maneira geral, tratar sobre a mudança de foco da fisioterapia neurológica que ocorreu, né? Novas abrangências, então, dessa especialidade, dessa área, abordagens que a fisioterapia neurofuncional tem na reabilitação e na atenção primária à saúde, e falar em paralelo do processo de tomada de decisões, que isso é muito importante, não só para o fisioterapeuta, mas para qualquer profissional. Segundo a World Confederation for Physical Therapy, a fisioterapia é o tratamento de pacientes por diferentes meios físicos, com o objetivo de restaurar ao máximo a sua capacidade funcional e independência para o trabalho no lar e na sociedade, conjuntamente com outros profissionais de saúde. Então, aqui eu destaco dois fatos importantes, né? Dois termos importantes. Restaurar ao máximo sua capacidade funcional, não necessariamente o paciente ele vai ter toda a sua capacidade funcional restaurada, toda a sua independência, né? Anteriormente àquela situação, àquela condição de saúde que ele veio apresentar, e conjuntamente com os profissionais de saúde, ou seja, ressalta que nenhum profissional de saúde, o fisioterapeuta ele não trabalha sozinho, assim como nenhum outro profissional. Os trabalhos eles se complementam, eles estão interligados e todos eles em prol, né, de um objetivo comum para aquele paciente, para aquele usuário do serviço e melhorar assim, né, a sua capacidade. Ainda, segundo a Confederação Mundial de Fisioterapia, por meios físicos entende-se exercícios ativos, mobilização passiva de estruturas articulares. Por meios manuais e mecânicos, entende-se massagem, estimulação elétrica de tecido neuromuscular, hidroterapia ou terapia aquática, né? Reeducação da função cardiorrespiratória e várias formas de aplicação de frio e calor. Então, isso são meios, né, que a fisioterapia tem para atuar em suas diferentes áreas, especialidades. E então, o que é que se tem, né? Falando especificamente agora da fisioterapia neurológica. A fisioterapia neurológica, ela é a área da fisioterapia que visa o estudo, diagnóstico e tratamento de distúrbios neurológicos relacionados a lesões e alterações do sistema nervoso, considerando aí sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. A terapêutica em fisioterapia neurológica, ela baseia-se em exercícios que promovam a restauração de funções motoras, minimizando as deficiências e aperfeiçoando padrões motores, com importante fundamentação nos princípios neurofisiológicos. Então, se vai minimizar as deficiências e aperfeiçoar os padrões motores, melhorando a sua capacidade funcional, melhorando a sua independência, a independência do indivíduo, fundamentar todos eles em princípios neurofisiológicos, né? Em princípios de neuroplasticidade, de aprendizagem motora, e aí a gente vai falar mais sobre isso. Ressalto aqui a questão do minimizando as deficiências. Isso está de acordo com a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, que preconizada, né, elaborada pela Organização Mundial de Saúde, onde a CIF ela trata, né, que a abordagem daquele indivíduo ele deve ser sobre vários componentes. Então, o componente de estrutura e função do corpo, de atividade e participação social e os seus fatores contextuais, como os ambientais e os pessoais, independente da condição de saúde que ele
que aquele indivíduo apresente. Então, quando ele fala em deficiências, minimizando as deficiências, ele está considerando aí que aquele indivíduo que procura, né, digamos assim, a fisioterapia neurológica, aquele paciente, aquele usuário, são pessoas, são indivíduos que apresentam deficiências. E o que são essas deficiências de acordo com a CIF? São alterações, perturbações que acontecem em cima dos domínios dos componentes de estrutura corporal e função corporal, e ou função corporal, né? E aí se diz que esse indivíduo tem... Vai em frente. Aí se diz que esse indivíduo tem as deficiências que podem, né, se refletir em limitações de atividades que esse indivíduo venha ou queira realizar e também restrição de sua participação social. Pela resolução número 189, de 9 de dezembro de 1998, que foi alterada pela resolução 226 de 2001 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, se tem que a especialidade de fisioterapia neurofuncional, ela foi reconhecida, né, nessa resolução, e essa resolução também dá outras providências em relação a essa especialidade. Então, em termos de nomenclatura, essa especialidade, essa área, digamos assim, ela pode ser chamada tanto de fisioterapia neurológica, como pode também ser chamada de fisioterapia neurofuncional. Porque, em cima de deficiências, de limitações de atividade, restrição de participação social, que tem em cima de lesões, de condições de saúde, né, digamos assim, neurológicas, é que se atua essa área, se busca a funcionalidade daquele paciente. E aí nós temos o quê? Como fisioterapia neurológica, né, aí nós temos algumas formas de abordagens. Algumas ditas conhecidas como mais tradicionais e outras que foram estudadas mais recentemente, ou mesmo elas sendo mais antigas, mas que elas ganharam mais força, digamos assim, mais estudos, mais pesquisas, mais embasamentos nas últimas décadas, nos últimos tempos, né? Então, aqui estão citados alguns que são na fisioterapia, digamos, desde a fisioterapia neurológica de maneira mais tradicional, onde os conceitos de neuroplasticidade e outros conceitos eram bem restritos, de recuperação do sistema nervoso, reorganização e etc., como o método Kabat, o método Bobat, que hoje, né, é conhecido, né, adaptado como conceito Bobat, ou conceito Bobat contemporâneo. Temos também a reeducação funcional, que tem programa de aprendizagem motora, colocado por Carl Sherper, e que tem de maneira muito clara no Sullivan, né, que é um livro básico de avaliação e tratamento da fisioterapia neurológica, assim, fortemente e amplamente utilizado. Temos, né, outras formas de abordagens, como, por exemplo, dupla-tarefa, quando se usa tarefa cognitiva e motora ao mesmo tempo com aquele indivíduo para se estimular determinadas áreas cerebrais, desenvolver o automatismo das tarefas, muito usado em Parkinson e também em casos de acidente vascular cerebral. A realidade virtual, que não foi criada especificamente para reabilitação, os equipamentos de realidade virtual não imersiva, né, muito menos as imersivas, mas que eles foram adaptados, que eles foram trazidos, né, para a fisioterapia neurológica e outras áreas também, e sendo usados e pesquisados como se direcionaria possíveis benefícios para os pacientes. A terapia espelho, que foi colocado inicialmente por Ramachandran para pacientes amputados e depois os seus estudos foram sendo levados e pesquisas para pacientes hemiparéticos, então tem muitos estudos com acidente vascular cerebral. A reeducação funcional, que sempre deve estar presente nesses pacientes, esteira com suporte de peso corporal,
né? É aquela esteira, não só a esteira normal para caminhada ou mesmo uma corrida, mas acoplado a ela, né, se tem um suporte de peso corporal para que, amenizando esse peso, se trabalhe melhor a simetria da marcha do indivíduo, comprimento de passo, as variáveis da marcha como um todo, né? A TCI é a terapia de contenção induzida, que vem sendo, tem um protocolo específico que vem sendo mais conhecido, né? Esse protocolo por profissionais da fisioterapia ocupacional, da fisioterapia neurológica e da terapia ocupacional, né? Que podem trabalhar em conjunto de maneira mais forte nesse tipo de abordagem. E entre outras também, né, que se tem dentro da fisioterapia neurológica, que eu citei alguns para vocês, para dar uma relembrada ou mesmo uma situada. Então, quando estamos falando de fisioterapia neurológica, pensamos reabilitação. Do que é que nós estamos falando? Do que é que estamos falando especificamente quando falamos de reabilitação, né? Então, pelo Programa Mundial para Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, reabilitação é um processo de duração limitada e com objetivo definido, com vista a permitir que uma pessoa com deficiência alcance o nível físico, mental e ou social funcional ótimo, proporcionando-lhe, assim, os meios de modificar a sua própria vida. Pode compreender medidas com vista a compensar a perda de uma função, né, a deficiência nesse sentido, ou uma limitação funcional, como ajudas técnicas e outras medidas para facilitar ajustes ou reajustes sociais. Então, vamos fazer alguns destaques aqui. Reabilitação. Reabilitação é tido como um processo de duração limitada. Então, por mais que essa duração ela possa ser longa, ela possa ser ampla, mas ela tem um tempo definido, ela tem um tempo limitado. Isso que deve ser muito bem considerado. E o objetivo também deve ser definido nessa reabilitação, na reabilitação de determinado indivíduo, determinado paciente. O que é que se quer conseguir com aquele paciente, né? Quais são os seus objetivos? Obviamente, isso de maneira realista, né? E quanto tempo, digamos assim, em média, né? Um prognóstico inicial para alcançar esses objetivos. Então, tem uma duração limitada. É importante também uma diferenciação aí, no sentido assim, que a reabilitação, o processo de reabilitação, ele coloca o indivíduo, né, ele tenta reabilitar um indivíduo, colocá-lo, né, no máximo da sua capacidade funcional, da sua independência funcional, mas ele não necessariamente ele vai voltar à condição de saúde, à situação que ele tinha antes de apresentar determinada lesão aí neurológica, certo? Seja ela progressiva, traumática, como for. Já recuperação, quando a gente fala de recuperação, nós estamos dizendo que aquele indivíduo ele foi, digamos assim, além da reabilitação, ele conseguiu recuperar todas as suas funções, né? Deixar de ser, por exemplo, uma pessoa com deficiência, né? Para alcançar a sua funcionalidade como provavelmente ele era antes da lesão ou como um indivíduo, né, dito nos padrões normais, da sua forma típica, digamos assim, né? Então, como objetivos da reabilitação, se tem obter, através dos recursos terapêuticos existentes, o que está disponível, né, dentro da fisioterapia, o que está disponível naquele serviço, né, metas precisas e realistas. Para cada paciente é um tempo definido, conforme as condições físicas e psicológicas apresentadas nas diferentes etapas de reabilitação. Ou seja, não é aquela questão de aquele pensamento que se tinha de um paciente quando entra na fisioterapia neurológica, ele nunca mais vai receber alta, ele vai ficar ali um tempão e depois vai ficar se fazendo
tratamento com ele como se fosse só para manutenção. Essa visão é uma visão atualmente vista de uma maneira muito reducionista, né? Se tem algo a mais, se tem que se traçar algo a mais, se isso está acontecendo é porque precisa ser revisto vários aspectos na reabilitação daquele indivíduo, como, por exemplo, as metas. As metas que foram traçadas juntamente com ele, você como profissional fisioterapeuta, colocando o que pode ser realista para o caso dele, e ele combinando também com você essas metas, estando de acordo, porque o indivíduo, ele precisa ser o paciente, ele precisa ser um indivíduo ativo e responsável pela sua reabilitação, pela sua recuperação, pelo seu tratamento, pela sua prevenção, o que seja. O componente, digamos assim, mais importante é ele. O fisioterapeuta é um guia nesse processo, né? Assegurar a pessoa com deficiência, quaisquer que seja a natureza e a origem da deficiência, a mais ampla participação na vida social, isso a CIF inclui, isso a CIF aborda e preconiza, participação na vida social e econômica e a maior independência possível. Porque estamos falando de reabilitação, então a maior independência que é possível para o caso daquele paciente, né? E aí temos que pensar, fisioterapia e neuroplasticidade, né? O que é que temos aí? Então, hoje em dia se sabe, pelos conceitos de neuroplasticidade cerebral, que o cérebro, né, o sistema nervoso, ele é plástico, ele possui capacidade de se reorganizar, de se readaptar, de aumentar as suas sinapses, de adaptar os seus neurotransmissores, de uma área cerebral, né, ajudar na neuroplasticidade de outra, e isso faz com que pensemos que os nossos pacientes com lesões neurológicas, né, por exemplo, casos que são comuns, né, acidente vascular cerebral, traumatismo crânioencefálico, lesão medular, paralisia cerebral, mielomeningocele, né, espinha bífida, paralisia facial, periférica ou mesmo central. Então, são situações que o fisioterapeuta, ao tentar reabilitar esse indivíduo, né, ao tentar recuperar, tem que pensar nos conceitos de neuroplasticidade de maneira ampla, não pensando que o sistema nervoso ele é irremediável, digamos assim. É pensar que o sistema nervoso, ele tem sim seu poder de plasticidade, mas como nossas técnicas, nossos recursos, nossas abordagens vão atingir esse poder de plasticidade do cérebro daquele indivíduo, da medula daquele indivíduo, do sistema nervoso como todo daquele indivíduo, o que é que precisa ser feito, como é que deve ser o tempo, como são as metas que devem ser tratadas. Eu vou só adaptar aquele paciente a essa nova condição, ou eu vou estimular esse paciente, eu vou facilitar o movimento desse paciente, a atividade desse paciente. Então, isso modificou. Por quê? Porque pela capacidade que se tem de neuroplasticidade, sabida, né, de neuroplasticidade, o sistema nervoso ele tem sim essa capacidade de reorganização. Então, eu não vou só adaptar o meu paciente, readaptar e fazer com que ele viva dessa nova maneira, por exemplo, após um AVC, com aquela deficiência, com aquela limitação de atividade e de restrição de participação social. Eu vou facilitar os seus movimentos, eu vou estimular esse sistema nervoso central periférico, no caso do AVC central, e assim sucessivamente. E aí eu tenho que pensar também na fisioterapia com a aprendizagem motora, né? E aí a aprendizagem motora, ela vem sendo estudada há muito tempo. Mas na fisioterapia, a gente, digamos assim, que os estudos não aplicavam, né, talvez no dia a dia terapêutico, a amplitude de conceitos, de princípios da aprendizagem motora. A gente liga muito a aprendizagem motora ao controle motor, o que é verdade, obviamente, e ficamos muito no controle motor e sem colocar para a nossa prática, para os nossos programas terapêuticos, né, uma abordagem mais ampla dos conceitos da aprendizagem motora. Então, isso já vem sendo muito usado, por exemplo, em indivíduos saudáveis, educadores físicos já usam, trabalham e pesquisam muito com isso, e esses conceitos, né, nas últimas décadas vem sendo trazido para
pacientes com lesão neurológica, para indivíduos com lesão neurológica. E então, dentro da aprendizagem motora, nós temos que entender quais são os fatores que afetam a aprendizagem de habilidades, quais são os fatores que afetam a aprendizagem de novas tarefas, né, de novas atividades, ou mesmo a reaprendizagem daquelas habilidades, daquela tarefa após uma lesão neurológica. Então, eu sabendo quais são esses fatores que afetam, eu vou ajustar isso, combinar, programar isso na prática terapêutica com o meu paciente. E não posso perder esses fatores de vista, não só no plano inicial, como durante todos os dias de intervenção, todos os contatos que eu tenho com o paciente e nas suas reavaliações e etc. Um dos fatores, né, é a instrução ou demonstração. Quando eu vou, digamos assim, ensinar um exercício para o paciente, né, eu tendo, como fisioterapeuta, ser o modelo para ele, porque eu faço uma demonstração daquele exercício, né, daquele movimento, e não só uma demonstração como instrução. Essa instrução costuma ser verbal, explicando como ele deve fazer aquele exercício, com que controle, com que velocidade, como deve se concentrar, como sua postura e etc. Então, isso é um ponto que devemos considerar sempre aí. Aí vem a prática, né? A prática é o tipo de prática que eu vou fazer com aquele meu paciente. A fisioterapia, ela trabalha muito com a prática física, obviamente. É fazer com que aquele indivíduo realize determinado movimento, tarefa que ele quer aprender ou reaprender. Mas nós temos outros tipos de prática também. Nós temos prática observacional, nós temos prática mental, nós temos a junção de algumas práticas. Eu tenho uma prática seriada, dentro da prática física eu tenho a prática em blocos, a prática seriada, prática contínua. Então, como eu vou organizar para aquele meu paciente? Então, eu tenho que saber essa variabilidade de práticas e não fazer sempre da mesma forma, porque não necessariamente vai ser o melhor para aquele paciente ou naquela fase do tratamento que ele esteja. O feedback, todo fisioterapeuta, independente de ser neurofuncional, usa muito feedback, principalmente o feedback verbal, né? Então, fisioterapeuta, ele, digamos assim, é craque em feedback, ou se considera craque em feedback. Mas precisamos ter atenção ao feedback. Nós, como terapeutas, não é o paciente. Ao que do feedback? A intensidade de voz, a frequência com que eu dou esse feedback para o meu paciente, se eu estou somando os tipos de feedback, o feedback verbal, né, que eu estou dando para ele, mais o tátil, mais o proprioceptivo, será que eles não estão se sobrepondo de maneira que venha confundir o paciente, ou está sendo de maneira a potencializar o outro? Tudo isso eu tenho que considerar, né? Meu paciente, ele reage melhor, ele responde melhor aos estímulos através de feedback verbal ou através de feedback tátil, né? E isso a gente tem que considerar. O outro fator é o estabelecimento de metas. Normalmente, na fisioterapia neurofuncional, vinha acontecendo o quê? Não se estabelecia metas. Ou então, jogava aquelas metas ali, mas de maneira muito... metas, objetivos, de maneira muito geral, muito inespecífica, sem um tempo determinado, a perder de vista, digamos assim. E não deve ser assim. Para cada meta, para cada déficit que meu paciente apresente, né, eu tenho que traçar metas com ele. Esse tal déficit, ele vai melhorar por completo ou não? É parcialmente? Qual déficit que está sendo prioritário em relação ao outro? Qual é o que eu devo dar mais prioridade no início? Depois eu vou modificando na sequência do tratamento, de acordo com a evolução do paciente. E isso deve estar claro para o paciente. Quais são as metas que dá? Porque ele pode ter uma queixa principal, uma meta que não case com uma meta realista, no caso dele, ou que não case completamente, não seja completamente como ele imaginou, como ele queria. Então, isso também precisa estar claro, né? Para que ele não venha a se iludir, digamos assim, ou achar que ele pode ter ganhos maiores do que ele realmente, né, tem capacidade para tal. Em paralelo, não podemos esquecer que também conta com fatores que afetam, né,
a aprendizagem, o autocontrole e a motivação do paciente para aquela atividade, para aquele aprendizagem, para aquela terapia, seja ela individual, seja ela em grupo, seja de orientações, como foi. Então, ele está com motivação para aquilo ali, né, para aquela situação, tem autocontrole, então isso vai interferir muito nessa aprendizagem ou reaprendizagem. Um outro aspecto muito importante é o sono. Antes, o fisioterapeuta não tinha olhar para isso, para o sono. E eu diria mais especificamente, não é o sono, é o ciclo sono e vigília, é o padrão sono e vigília daquele indivíduo. Algumas condições de saúde neurológica, elas afetam diretamente esse ciclo, esse sono. Outras, elas afetam de maneira indireta, mas que podem prejudicar, sim, a reabilitação, a recuperação daquele indivíduo, ou mesmo limitar. Então, o fisioterapeuta tem que ter olhar sobre o sono, né? Como está o sono daquele indivíduo, como é o cronotipo dele, como é que isso vai se adequar aos horários dele de rotina terapêutica e das outras atividades. O que é que os horários dele, os ajustes podem estar ajudando e o que é que pode estar atrapalhando e precisa ser modificado. Então, todos esses fatores aqui, eles são importantíssimos para a aprendizagem ou reaprendizagem de atividades, de tarefas, de habilidades motoras. Para quem quiser um detalhamento maior sobre todos esses aspectos, todos esses fatores, em 2018 tem uma web que foi colocada no ar, ainda está disponível no Telesaúde, sobre aprendizagem motora, né, e fisioterapia. E aí tem um detalhamento maior desses aspectos. Então, como abordagens terapêuticas na reabilitação, nós temos o quê? O indivíduo ele pode receber um atendimento terapêutico individualizado ou em grupo, né, porque tem indivíduos que têm indicação tanto para o individualizado como também para uma participação em grupos, né? Educação para a saúde, também é importante na reabilitação. Aquele paciente, ele tem uma nova condição de saúde, digamos, neurológica, né? Mas ele precisa entender o que é que está acontecendo com ele, o que é que aconteceu, o que é que causou, se pode piorar ou não, o que é que ele tem de fazer para a sua melhor condição de saúde, para uma melhor qualidade de vida, independência dele, o que se ele não fizer, o que é que pode prejudicar. E não só ele, como quem está ao redor, familiares, cuidadores, sejam profissionais ou não, né? Primários ou secundários, porque todos devem estar envolvidos nessa situação, nessa condição do paciente. Orientação e acompanhamento domiciliar também é interessante aí, porque precisa, né, ser feito muitas vezes intervenções no domicílio, na casa daquele indivíduo, principalmente quando é um indivíduo que ele já teve uma lesão neurológica anterior, ou quando ele é idoso, além dessa agora ele vai precisar talvez usar algum dispositivo auxiliar de marcha, ou mesmo usar cadeira de rodas, e em casa precisa de algumas adaptações para o seu dia a dia, algumas orientações para a rotina terapêutica dele, para a recuperação funcional dele, para uma melhor mobilidade, né, em casa, entre outros. Orientação e acompanhamento no retorno às atividades funcionais do indivíduo no contexto social dele. É um indivíduo, uma criança que está voltando à escola, uma criança, um adulto ou idoso que está voltando às suas atividades de lazer, então ele vai voltar de maneira como antes, ele vai voltar com algumas adaptações, seja de mobiliário, de dispositivo auxiliar, seja de tempo para aquele lazer, seja de horários de frequência, enfim. Para o trabalho, ele vai conseguir exercer a mesma função que ele exercia antes, né? No seu trabalho, ele vai precisar mudar de função, mudar apenas de setor naquela empresa e assim sucessivamente. E aí vem um questionamento, né? Então, a fisioterapia neurofuncional, a fisioterapia neurológica, ela é só reabilitação? Porque é assim que a fisioterapia, de maneira geral, foi muito conhecida,
né, por muito tempo. E a neurofuncional mais ainda, aquela situação de ter indivíduos ditos normais, um padrão típico, e depois de por um acidente de carro, sofreu uma lesão na medula, ficou paraplégico, ou porque ele sofreu um AVC, ou porque ele tem um Parkinson, um Alzheimer, e aí esses pacientes precisam ser reabilitados. Mas então, essa fisioneurofuncional só atua por aí, só na reabilitação desses indivíduos? E aí vemos, né, e o COFITO, né, está dentro disso também, que a fisioterapia neurológica ela também tem atuação na atenção primária à saúde, colocando de maneira mais prática, né, nas equipes de atenção básica, né, no núcleo de apoio no núcleo ampliado de saúde da família, né, tem o profissional fisioterapeuta ali para fazer trabalhos na atenção primária à saúde, digamos assim, né, que são profissionais generalistas, então ele não é necessariamente um fisioterapeuta neurofuncional, ele é fisioterapeuta generalista, mas que vai ter atuação sim dentro da área de fisioterapia neurológica, ele precisa ter conhecimento para isso aí, pensando sim em prevenção, em promoção de saúde, em prevenção primária aos agravos de saúde, né? Nessa a atenção básica, né? E pensando também que aqueles indivíduos, né, daquela comunidade que ele faz parte, ligados àquela unidade básica de saúde que ele faz parte, muitas vezes eles também precisam ser regulados, digamos assim, para outros níveis de atenção, comumente, né, para atenção, paciente neurológico, para atenção secundária, em centros de reabilitação e de especialidades, para um tratamento direcionado, terapêutico, muitas vezes individualizado também, que voltamos à situação da reabilitação nesse caso, mas que esse fisioterapeuta da atenção primária à saúde esteja sempre em comunicação com o do centro de reabilitação neurofuncional para terem um olhar ampliado, né, sobre esse indivíduo, não só colocar ele lá para reabilitação, mas em casa, como é que ele está, na comunidade, como é que ele está. Então, como abordagens terapêuticas na atenção primária à saúde, nós temos atendimento de promoção de saúde em grupo, né? Promoção de saúde, educação de saúde para usuários, para pacientes, para cuidadores. Então, por exemplo, o AVC, ele é a doença que mais mata no nosso país, no Brasil. Então, as pessoas, a comunidade, como todos os usuários da atenção primária, eles precisam entender o que é o AVC. Caso esteja apresentando tais e tais sintomas, é porque podem estar acontecendo AVC, que medida tomar, e principalmente conhecer assim, o que é que causa um AVC, para eu poder modificar, para eu poder mudar meus hábitos, né, mudar minha rotina, para que eu não venha a ter um acidente vascular cerebral, né? Eu estou colocando aqui o caso de AVC, mas isso vale para as outras condições de saúde também. Então, a população ela precisa ser educada nesse sentido, até também no sentido de como lidar com indivíduos que já apresentam alguma condição. Na minha rua mora o meu vizinho, que ele foi diagnosticado com doença de Parkinson. Então, é importante também eu conhecer isso aí. O que a doença de Parkinson ela vai evoluir, ela é progressiva, ele precisa de que tipo de tratamento, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode viver juntos, bem, em comunidades e ampliando a nossa rede de apoio. A orientação e acompanhamento domiciliar, né, na atenção primária, por esse fisioterapeuta da APS, do NASF, de maneira de promoção de saúde, de prevenção de agravos a essa saúde, e pensando em alguns casos até como prevenção secundária para alguns que já tiveram, né, alguma condição neurológica, para que não venham a ter complicações. E a regulação para outros níveis de atenção, que é importante, que o mais comum é acontecer para atenção secundária, para os centros de reabilitação e especialidades, mas pode ter necessidade também, né, para atenção terciária. E aí, diante de todo esse processo da neurofuncional, é importante a tomada de decisões, né? Como é que se dá essa tomada de decisões para o fisioterapeuta? Ele deve fazer o quê? Ele se basear em quê? Que ordem ele deve seguir? Seja porque esse indivíduo que ele está lidando, tratando,
está na reabilitação, seja porque ele está lá como usuário da atenção primária à saúde. Então, o que é que deve ser feito? O profissional, ele deve fazer uma avaliação daquele indivíduo, daquele grupo de indivíduos, daquele caso, seja na reabilitação ou na APS, e aí fazendo a avaliação disso, fazendo a avaliação até daquela comunidade, se for o caso, né? No caso de atenção primária, eu vou analisar os dados que eu coletei naquela avaliação. Com essa análise de dados, eu vou ter, então, um diagnóstico. Quais são as maiores necessidades daquele indivíduo no momento, após uma condição de saúde neurológica? Quais são as maiores necessidades do indivíduo que não apresenta nenhuma condição neurológica, mas ele tem hábitos inadequados que podem vir, né, a trazer uma condição neurológica que não vai ser bom para ele, nem para a família. Então, o que é que ele precisa ser orientado, ser educado? E faz aquele diagnóstico individualmente, em grupo, ou em grupo. E aí se traça um prognóstico para aquele indivíduo ou para aquele grupo. O que é que se possivelmente vai ter de melhora, de evolução, de mudança, né, no comportamento em relação à saúde daquele indivíduo, daquele grupo. E aí, para isso, né, vem a parte mais prática, mais executável, que é a intervenção que deve ser traçada, que deve ser planejada, colocado um plano, um programa terapêutico, né, um plano de tratamento, como o nome já sugere, é plano. Não necessariamente ele vai ser executado do início ao fim, como planejado inicialmente. Ao longo do caminho, precisam-se de algumas adaptações, muitas vezes. Algumas porque o paciente evoluiu mais do que se esperava, superou o prognóstico, e outras mesmo porque tiveram fatores que interferiram, né, na sua recuperação das habilidades e precisa ser ajustado. Com esses resultados, com a intervenção, depois nós vamos ter uns resultados. Se esses resultados eles foram favoráveis, eles tiveram sim em relação aos objetivos que foram traçados inicialmente para essa intervenção, as metas estabelecidas, então o paciente está de alta. Se esses resultados não foram atingidos de acordo com as metas estabelecidas, com a intervenção, tratar os objetivos, o paciente ele precisa ser reavaliado e ele vai, né, passar de novo aqui por esse processo agora em cima da reavaliação dele. Para isso, né, com isso, eu preciso ter o quê? É a base das abordagens terapêuticas, seja ela a nível da atenção primária, secundária ou terciária. Eu preciso entender que a fisioterapia, ela trabalha com base clínica, uma fisioterapia mais empírica, e fortemente o que vem sendo muito preconizado e traçado nas últimas décadas, a fisioterapia baseada em evidências. E bons locais, digamos assim, boas fontes, de consulta para essas evidências científicas são as revisões sistemáticas, com meta-análises, e são os guidelines também, que são, né, digamos assim, textos, não protocolos específicos, mas textos sobre determinadas condições de saúde, como é que deve ser guiado o tratamento dele, seja a que nível de atenção for, né? E aí, esse processo de tomada de decisões, retomando essa tomada de decisões, que é algo muito difícil, por quê? Porque em cima de uma avaliação ou reavaliação bem feita, precisa, ampla e com todos os conhecimentos que o fisioterapeuta deve ter em relação a uma possível avaliação ampla, pensando se também incluir aí a CIF, né, para acompanhamento do paciente, é que eu vou conseguir, né, embasar muito melhor o meu processo de tomada de decisões. Que decisão terapêutica eu vou ter com ele? Ele vai ficar num tratamento em grupo ou individualizado? Quantas vezes por semana ele vai realizar essa fisioterapia? Como é que eu vou planejar a fisioterapia dele, cada encontro, cada sessão? Com quanto tempo eu vou reavaliar? Quais são as metas que eu tracei com ele? Então, a prática baseada em evidência tem sido definida como o uso consciente, explícito e criterioso da melhor e mais atual evidência de pesquisa na tomada de decisões clínicas sobre o cuidado de pacientes. E aí, né, colocamos aqui esse tripé que sempre devemos pensar como profissionais de saúde como um todo e trazendo aqui para a fisioterapia, da prática baseada em evidências. A prática baseada em evidências, ela na verdade envolve três
pontos, 3 fatores importantes, né? Para se colocar na intervenção daquele paciente, determinado método, determinado recurso, determinada técnica, eu tenho que ver qual é a melhor evidência científica para aquilo ali. Se dá suporte ou não dá suporte para usar aquele recurso, aquele método ou aquela técnica. E como ser utilizado, né? Porque também não é só utilizado de qualquer maneira. Um outro ponto importante a se considerar é a experiência do profissional, a experiência do fisioterapeuta. Pela experiência que ele já tem em relação aos seus estudos, em relação às suas intervenções que já foram aplicadas, os pacientes, os usuários que já passaram, né, por ele, o que a experiência diz, né, ali, para eu poder adequar determinado método, recurso, técnica, frequência, ou lidar com o paciente, ou a repercussão que essa nova situação do paciente pode estar ocasionando em termos afetivos, psicológicos e etc. E o terceiro fator, né, são que é digamos assim, o que está menos considerado, né, dos 3, mas que precisa sim ser considerado, são os valores e as preferências dos pacientes. Né? Eu tenho que respeitar os valores e os princípios dele e as preferências que aquele paciente tem. Ele pode não gostar, não ter se adaptado a determinado recurso, a uma crioterapia, por exemplo, para a espasticidade. Ele pode não ter se dado bem com aquilo. Não é nem porque o corpo dele não reagiu, ele não se sentiu confortável e ele não aceita. Então, eu tenho que procurar outras formas para poder levar um controle melhor da espasticidade daquele indivíduo. Exemplo. Então, pessoal, isso aqui foram as principais referências que eu usei nessa web, né? Reforço com vocês bem essa questão da tomada de decisões, da prática baseada em evidências, os princípios de neuroplasticidade, de aprendizagem motora. Se vocês quiserem um maior detalhamento sobre isso, temos webs anteriores sobre aprendizagem motora como um todo, os fatores que interferem na aprendizagem. Temos webs só sobre o uso do feedback na fisioterapia neurofuncional, outra só sobre o tipo de prática para isso. Temos também web sobre neuroplasticidade e exercícios, e é aí que vocês vão aprofundando cada ponto desse. A ideia dessa web aqui era fazer um apanhado geral de como está, né, as mudanças, a evolução na fisioterapia neurofuncional. Muito obrigada. Aqui estão os meus contatos, né, para os profissionais que são cadastrados na atenção primária à saúde. Uma outra forma também de fazer contato, trocar ideias, tirar dúvidas, é através da teleconsultoria. Até breve.